De Luiz Eduardo Soares, o sentido de uma história depende do ponto a partir do qual começamos a contá-la. Cheguei a Recife atrasado para a palestra na universidade. Não estava muito afim de papo, o que é raro. Costumo gostar de conhecer pessoas e de conversar. Além disso, táxis são ótimos veículos para conhecer a cidade, seu espírito e as opiniões comuns da população sobre política, sexo, crime e futebol. O método não é lá muito científico, mas funciona. A gente fica com uma visão geral do que a sociedade tem discutido. Entretanto, naquele dia eu não queria prolongar muito o diálogo. Estava preocupado com a hora e com as expectativas de meus colegas. Eles tinham sido muito gentis quando me convidaram e eu não queria decepcioná-los. Não tinha jeito. Enquanto eu tentava repassar a palestra de memória, primeiro, definir violência. Segundo, apresentar dados nacionais e internacionais. Terceiro, discutir as causas. Quarto, apresentar possíveis soluções. O taxista insistia em puxar assunto. Contava uma história depois da outra e nem me esperava para ouvir minha opinião. Emendava logo a próxima. Parecia a rádio relógio. Eu tentava escapar, misturando a rememoração dos temas que planejara abordar com as paisagens belíssimas de Recife e Olinda. O taxista era uma fonte inesgotável, até que, finalmente, pescou minha atenção. Parei de contemplar o céu, o mar, os prédios e bairros históricos e me concentrei no que ele dizia. E dizia com ênfase, com a força verdadeiramente dramática, em um tom que oscilava entre a fúria da indignação e a delicadeza das emoções sutis. Fui envolvido pelos sentimentos de meu interlocutor. A história me interessou, como interessaria qualquer ser humano. E talvez esteja aí uma das chaves do fascínio que a violência exerce sobre todo mundo, por atração ou repulsa. Ela faz em nós uma ligação direta com as nossas emoções mais profundas e primitivas. Terror, amor, ódio, prazer, dor, as seduções do poder, o desamparo da impotência, a proteção paterna, o cuidado materno, a solidão e o abandono, a devastação da nossa identidade e da autoestima, a incomunicabilidade, a indiferença, o desprezo, a solidariedade, o egoísmo mais extremo e o altruísmo mais heróico. A generosidade e a compaixão, a afirmação que é vida e que é a negação radical, que é morte. Ele contou o seguinte: um adolescente fez sinal. O ônibus parou. O garoto entrou. A porta se fechou atrás dele. Havia poucos passageiros. Um em pé, 7 ou 8 sentados. O jovem sentou-se. O motorista do ônibus era amigo do taxista, amigo mesmo, quase irmão, parceiro de uma vida inteira. Cresceram juntos, começaram juntos a trabalhar, casaram-se na mesma época. As esposas tiveram o primeiro filho mais ou menos no mesmo período. Eram quase uma família só. Subitamente, pondo-se de pé, o adolescente anunciou o assalto. Daí em diante, as informações não são claras. O que se sabe é que o rapaz atirou no motorista e fugiu com o dinheiro que roubou dos passageiros. O tiro atingiu um órgão vital. O amigo do taxista não resistiu. Já chegou ao hospital sem vida. Uma estupidez! Gritava meu interlocutor. O senhor sabe o que vai acontecer com esse bandido? Esse assassino? Esse monstro? Indagou. Eu mal conseguia pensar no que dizer. Não foi preciso. Ele mesmo respondeu. Nada vai acontecer, não vai acontecer nada, porque no nosso país, o nosso país é a terra da impunidade. Esse pessoal dos direitos humanos vai proteger o garoto. O delinquente não vai para a prisão porque é menor de idade. Daqui a 2 ou 3 anos, o homicida está por aí, livre, matando outros pais de família. Ele deveria ser linchado. Pena não haver pena de morte no Brasil. Queria ver esse cara torrando na cadeira elétrica. Sabia que era meu dever responder, ponderar, repelir a acusação que fazia a mim e aos meus colegas.
militantes dos direitos humanos, mas o homem estava tão emocionado e cheio de razão em cobrar alguma reação do Estado que hesitei e, por um tempo, me calei. Tive medo de ofendê-lo. Todo sofrimento merece respeito. Naquele momento, não era o homem que falava, era seu coração, sua dor. O motorista do ônibus fazia jus ao luto, ali representado por meu silêncio reverente. Há situações em que convidar o outro a raciocinar sobre um ponto de vista diferente já é, em si mesmo, um ato de hostilidade, de incompreensão do drama que a pessoa está vivendo. Há circunstâncias em que argumentar é impróprio e até agressivo, independente do conteúdo da argumentação. Intuindo tudo isso, preferi ficar calado. O momento não era propício para uma disputa, para saber quem tinha razão. Só me restava dar um abraço e oferecer o ombro ao taxista. Chorar não é feio, não é vergonha nenhuma abraçar outro homem, mesmo um desconhecido. Tudo bem, sei disso. Ele também devia saber. Mesmo assim, apesar do impulso, não tive coragem. Ia ficar meio estranho abraçar o motorista enquanto ele dirigia. Uma cena triste que corria o risco de ficar engraçada. Melhor atenuar a manifestação de solidariedade, talvez ficando imóvel e mudo. Certo ou errado, foi o que acabei fazendo. E agora? Perguntava o taxista. E agora? O que será da viúva? O que vai acontecer aos 5 filhos? Que futuros esperas? Ela sempre trabalhou em casa, nunca se profissionalizou. Cuidava da casa e já era demais. Pouco dinheiro, a garotada para alimentar, problema para administrar, a educação dos meninos, das meninas. E agora? Provavelmente, prosseguiu ele, os mais velhos vão ter de abandonar os estudos e trabalhar. Como são muito novos, o jeito vai se vender bala na esquina, longe de casa, da escola, perto de gente que mora nas ruas. Entre drogas e esmolas, os meninos vão acabar se perdendo. Aquele monstro não só tirou a vida de um pai de família, como matou o futuro dos filhos. Fiquei ali, em silêncio, olhando sem ver as belas paisagens de Recife que passavam pela janela. Imaginei o sofrimento dos filhos e da esposa do motorista de ônibus assassinado. Até que percebi que as duas pontas da história se encontravam, o início e o fim. Tomei coragem e disse ao taxista: veja bem o senhor como são as coisas. Esses meninos que ficaram órfãos são vítimas, assim como o pai. Fiz uma longa pausa. O motorista quebrou o silêncio, complementando: são pobres vítimas indefesas. Eu sinto muita tristeza por eles. Tomei fôlego e continuei. Imagine o senhor, esses pobres meninos, pré-adolescentes, crianças ainda, daqui a pouco podem estar na rua, sentindo-se abandonados, com a autoestima esmagada. Porque, como o senhor disse, por mais que a mãe se esforce, não vai ser muito difícil que ela consiga, sustentar toda a família, mantendo todos os meninos na escola, trabalhando fora e, ao mesmo tempo, educando as crianças e dando a todas elas o amor de que precisam, agora mais do que nunca. Justamente, concordou o taxista. Pois é, prossegui. Esses meninos correm o risco de ir para a rua, envolver-se com drogas, crimes, armas. O taxista interrompeu: tudo de ruim, coitados. Um dia, retomei meu raciocínio, um deles, desesperado, atrás de dinheiro, talvez para comprar crack, entra no ônibus, rende passageiros e, sem pensar, atira no motorista e foge. Olhei para o taxista. Ele devolveu o olhar de relance. Percebi que estava começando a entender aonde eu queria chegar. Concluí: o senhor acha que, nesse caso, se isso viesse a acontecer, o órfão de seu amigo mereceria ser chamado de monstro? O senhor participaria do linchamento dele? O senhor, se fosse juiz e se nosso país tivesse pena de morte, o condenaria à morte? O taxista dirigiu.
olhando fixo para a frente. Não disse mais nada. Quando parou, dentro do campus da universidade, na frente do prédio em que eu daria palestra, olhou para mim e respondeu: não. Paguei a corrida. Recebi o troco. Desejei-lhe boa tarde. Agradeci. Quando eu saía do carro, o taxista disse, numa voz mais baixa do que seu tom habitual: eu nunca tinha pensado por esse lado. Não perdi a oportunidade e completei meu argumento. Uma história muda de sentido, dependendo do ponto a partir do qual se comece a contá-lo. Talvez entendêssemos de uma forma um pouco diferente o significado do assassinato do motorista do ônibus se a história de quem o matou tivesse sido contada desde o início. Não se trata de passar a mão na cabeça de quem comete uma atrocidade inominável como essa. Não se trata de subestimar a brutalidade desse ato injustificável. Trata-se de compreender como foi possível um ser humano ter se desumanizado a ponto de matar outro ser humano daquele jeito. Se quisermos que isso não se repita, teremos de agir para mudar essa realidade capaz de desumanizar uma pessoa. Não adianta, nem é justo, agir por vingança. Isso só acrescenta à história violenta mais um capítulo violento. Ou seja, isso só gera mais violência, quando o que eu e o senhor desejamos não é a vingança, é que a violência assim não se repita. Ele balançou a cabeça e disse: tem razão. Cheguei em cima da hora. Mal tive tempo de cumprimentar os colegas, subi ao palco, saudei a audiência e anunciei o tema da palestra. Vim lhes falar sobre violência, mas pretendo fazê-lo explicando porque o sentido de uma história depende do ponto a partir do qual começamos a relatá-lo. Do primeiro capítulo de Justiça, pensando alto sobre violência, crime e castigo, de Luiz Eduardo Soares, lançado pela editora Nova Fronteira no ano de 2011. Narração, em março de 2009, por Roberto Morgado.